Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, querido, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Desejo a você um feliz ano novo, tá? Que Deus cubra de bênção a sua casa, a sua família e esteja sempre com você em todos os seus projetos. Já quero agradecer a sua participação e também deixar um abraço para os irmãos que cooperam sempre com o nosso trabalho, deixando o seu gostei. Pastor Tony, do Centro Teológico Setadem. Pastor Tony é uma benção, um amigo, e tem nos ajudado. Fica aqui o meu abraço, querido. Deus abençoe sua vida, tá bom? Nós vamos entrar na lição deste novo trimestre, coincidiu com esta minha folga. Hoje estou de folga do trabalho, então eu já peço aqui até desculpa, pois não consigo, em todas as lições, eu fazer o vídeo, e também não consegui fazer todos os vídeos do trimestre no decorrer do ano, mas eu estou me esforçando para que dê certo. Nós temos uma vida de trabalho secular que não permite que nós estejamos sempre aqui, mas estou sempre me lembrando de fazer os vídeos e também tentando sempre estar aqui para edificar a sua vida e cooperar naquilo que você precisar referente aos assuntos bíblicos da palavra de Deus. Você que está chegando, seja bem-vindo, deixe o seu gostei, o seu like no vídeo e também comente. Caso tenha alguma dúvida, a gente vai responder nos comentários, tá? Se for uma pergunta difícil, nós também desejamos que Deus esteja sempre na direção de todas as respostas. Queridos, nós já vamos entrar aqui na lição, tá? É a primeira lição deste trimestre e o tema geral desta lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, é um tema não fácil de se compreender, mas graças a Deus a gente vai trabalhando de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos dá para a gente entender. Não é fácil, existem vários assuntos referentes a este tema, existem vários comentários, várias visões teológicas, porém, nada melhor do que a Bíblia Sagrada para explicar este tema. Esta lição, ela vem comentada pelo pastor Douglas Batista, é um dos maiores teólogos que eu conheço. Admiro demais, para mim ele é um dos melhores, não vou dizer o maior, mas respeitosamente, para mim, ele é um dos melhores e eu admiro bastante, tá? O pastor Douglas Batista, o qual fez uma grande defesa no Supremo Tribunal Federal, defendendo a vida materna, vale aqui lembrar. Nós vamos entrar aqui na lição, o textuário da lição diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3:17. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A leitura bíblica em classe está inserida em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17, que diz: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui foram expostos os textos iniciais, com base no assunto, falando da palavra de Deus em relação à doutrina da Trindade. Na Bíblia, você não vai ver a palavra Trindade. Essa palavra ela foi criada, a doutrina foi defendida por Tertuliano, um dos pais da igreja, é considerado um dos pais da igreja. Alguns veem como uma pessoa que era muito radical, extremista,
no conceito do zelo, que ele preservava muito as questões morais, o pudor das mulheres e também a santidade da igreja. Tertuliano, realmente, ele era um homem que tinha posições fortes, mas isso não quer dizer que ele era uma pessoa, digamos que radical. Temos o cuidado em dizer que alguém é radical quando se fala do zelo da palavra de Deus. Nós devemos ter este cuidado. Muito bem. Os objetivos da lição são: 1. Explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. O 2. Mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. O 3. Enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Então, com base nesses 3 pontos principais, nós vamos ver a respeito das pessoas da Trindade, cada um em seu ponto essencial, Jesus Cristo aparecendo, Deus o Pai também tendo participação em o mesmo evento e também o Espírito Santo se manifestando na mesma situação. Então aqui nós já vamos ver na introdução que diz assim: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as 3 pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob 3 aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então, com base já no exposto desta introdução, nós já vamos comentar sobre a Trindade, que a Trindade se refere às 3 pessoas. Não se trata de 3 deuses, não se trata de politeísmo, mas sim de monoteísmo. São 3 pessoas distintas que fazem parte da mesma essência, a mesma substância. Eles subsistem em um único Deus. Subsistem em um único Deus. 3 pessoas distintas: Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Aqui nós já vamos entrar na base central desta introdução, que vem falando do primeiro ponto da lição em relação a Jesus, o batismo que Jesus teve com João Batista. Aqui o texto diz assim: revelação trinitária no batismo de Jesus. A epígrafe do texto é essa. O primeiro ponto diz: batismo do Filho, a obediência de Cristo. Que diz: Jesus, o Deus encarnado, em João capítulo 1 e 14, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, em Mateus 3 e 13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado, mas ele sim queria dar o exemplo para nós, dos seus seguidores. Existia sim a cultura judaica dos batismos, nos grandes tanques chamados de mikvaot. Nesses tanques, eles eram batizados. Essa já era uma doutrina que partia dos essênios, tá? E daí, então, este batismo de Jesus era simplesmente para não escandalizar. Assim entendemos que Jesus não queria escandalizar a cultura e o meio religioso judaico. De forma nenhuma. Jesus, ele veio cumprir a justiça. Ele veio praticar toda a lei. O único que cumpriu os 613 preceitos da lei, o nome dele chama-se Jesus Cristo. Daí então, ele é o único que cumpriu e não pecou. Jesus, ele é batizado por João Batista,
não necessitava dele ser batizado. Mas João quis, não, João não quis o batizar. Jesus foi quem assim foi até João para ser batizado. Mas Jesus, a sua expressão, a sua atitude, só mostrava que ele era obediente ao Pai. O batismo simplesmente, no nosso entendimento bíblico, como nós vemos que antigamente a circuncisão era o meio pelo qual todos os filhos de Israel, eles eram inseridos no contexto judaico. Eles eram inseridos no contexto da comunidade. Todo menino nascido ao 7º dia, ao 8º dia, ele era cortado o prepúcio da sua parte íntima. Daí então, Jesus, ele veio trazer esta simbologia. Não era mais agora pelo rito da circuncisão, mas agora Jesus estava mostrando o rito da circuncisão, o banho da santidade, através do batismo em águas. Vamos mais adiante para a gente ver o segundo ponto, que diz a descida do Espírito Santo. A unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Em Mateus 3:16, Marcos 1:10 e Lucas 3:22. Também relata isso em João, capítulo 1, versículo 32. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente, o ungido de Deus. Como disse Isaías no capítulo 11, no versículo 2. E também no capítulo 42 e no versículo 1. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, mas como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Então, vale ressaltar que Jesus, ele simplesmente, ele recebeu a unção do Espírito Santo. Naquele momento, a simbologia da unção, quando o sacerdote ele era ungido para então exercer os trabalhos no templo, no tabernáculo. Mas aqui Jesus não quer dizer que ele não era ungido de Deus, ele já era ungido desde a madre da sua mãe. Jesus, ele já era ungido desde o início, mas aqui só mostra a manifestação da qual nós precisamos entender que Jesus, ele é Deus, ele tinha a unção de Deus. O Deus conosco encarnado, Jesus, ele aqui teve a manifestação do Espírito Santo, que na vida do crente, todos nós precisamos desta unção. Esta unção, ela nos remete à santidade, à pureza e também andando na justiça e verdade do caminho de Deus. Não é fácil andar de forma justa em um mundo tão injusto. É por isso que o crente ele é luz do mundo, ele é sal da terra. Sem você, o mundo não tem sabor. Sem você, o mundo se degenera na corrupção. Por isso que nem todo mundo é corrupto. Algumas pessoas dizem, todo mundo é corrupto. Não, nem todo mundo é corrupto. Existem pessoas honestas e existem também aqueles que guardam a verdade divina de Deus para então eles serem aceitos no céu com uma vida lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Para entrar no céu, ele tem que ser limpo no sacrifício de Jesus. Agora, entrando no terceiro ponto, onde fala a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai,
que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. O Salmo 2, no versículo 7, também explica isso, e Isaías 42, versículo 1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra a sua filiação divina. Este é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Naqui desse texto é notório ver que o Pai se manifesta na ocasião em que o batismo de Jesus acontecia. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba e o Pai brada do céu dizendo: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, em quem minha alma se agrada, em quem eu me deleito, a minha alma se alegra nele. Então, isso quer dizer que aqui há a manifestação do Deus triuno, certo? Jesus, o Filho, o Espírito Santo e o Pai, na mesma situação, no mesmo instante, três pessoas se manifestam. Não tem como alguém dizer que o Espírito Santo, ele não é Deus. Não tem como, porque a Bíblia diz que o que blasfema do Espírito Santo não há perdão, nem nesta vida e nem na próxima. Então, não existe como eu falar, né, de forma abrupta ou falar alguma coisa contra uma árvore, isso me trazer algum tipo de juízo. Não tem. Não tem. Mas contra alguém pode haver, sim, um revés, pode haver, sim, alguma espécie de retaliação. Daí, então, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele é Deus, certo? Ele é, sim, Deus, uma das pessoas da Trindade. E nós podemos rechaçar, nós podemos afirmar Deus na Bíblia Sagrada. Nós podemos ver no Gênesis, no capítulo 11, quando se constrói a Torre de Babel, aí Deus fala: desçamos e confundamos. Então, neste momento, nós podemos ver que há três pessoas, nós podemos ver que há a pluralidade de Deus falando ali. Não quer dizer que são três deuses, mas sim um único Deus coexistente em três pessoas. Dali nós já podemos ver que no próprio capítulo 1 do Gênesis diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós já podemos levar até esse assunto para um outro, né? Quando se diz que Deus criou a terra para o homem. Nós podemos ver ali a criação e no final dela Deus termina com o homem. Então tudo que Deus fez foi para uma finalidade, o homem. Deus amando o homem nessa situação. E da mesma forma, nessa situação da Trindade, esse Deus triuno se revelando para a humanidade, aqui nós podemos entender que quando Deus se manifestou no Antigo Testamento, revelou o Espírito Santo, a ação dele no Antigo Testamento também, ele fala ainda lá em Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa situação já nos remete, sim, no Novo Testamento, onde Jesus se manifesta para salvar a humanidade de seus pecados. Daí então, nós já podemos entrelaçar esses textos e entender que Jesus, ele sempre esteve no início com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As questões teológicas que envolvem o assunto são as mais diversas. Né? Um dos pais da igreja, como já falei no início, Tertuliano, ele era um homem que defendeu a doutrina e
Posteriormente, outros mais a defenderam e chegou até nós, e nós temos o entendimento de que não se trata de três deuses, não é um politeísmo, é um único Deus, coexistente em três pessoas. Jesus ainda diz assim: eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, nós podemos entender que Jesus estava falando dele e o Pai, porque as expressões verbais são iguais, são as mesmas. Eu e o Pai somos um. Jesus faz uma afirmação, não está dizendo que ele é um e o Pai é outro. Ele está dizendo que ele e o Pai são um. Assim como o Espírito Santo também faz parte deste mesmo Deus. Ele é Deus também, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. E na bênção apostólica, quando nós estamos no culto, os irmãos estendem as mãos, baixa a cabeça, fecha os olhos e de lá se ouve a voz do pastor dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas comunhões e consolações do Espírito Santo seja com todos. Então, daí nós podemos entender, adoramos um único Deus, mas reconhecemos Ele em três pessoas. Reconhecemos o nosso Deus em três pessoas. Conhecemos o Deus da justiça, o Deus do amor e o Deus da graça. Então conhecemos o nosso Deus, porque Ele é justo, Ele é gracioso e Ele é consolador. Ele nos consola. Então nós temos esse Deus a nosso favor e para isso nós temos que permanecer agradando a Ele, viver com Ele. Não é tarefa fácil, mas o Espírito Santo vai ajudando a cada um de nós vencer as barreiras que se levantam a cada dia. Temos um ajudador. Nós temos um Deus por nós. Temos o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, eu quero aqui que você deixe um comentário. Você que está chegando, deixe o comentário também. Se você concorda com aquilo que eu disse, deixe o seu comentário. Se você não concorda, deixa também. E eu vou tentar aqui lhe explicar essa situação. Ou pode fazer qualquer pergunta que, se Deus assim nos der a graça e o entendimento, nós vamos responder, tá bom? Mas já deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima pré-aula da Escola Dominical.